Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 25 de agosto de 2024, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia do dia hoje não tem a ver com a guerra, tem a ver com a prisão do Pavel Durov, que está causando uma confusão enorme entre as tropas russas. O Telegram é praticamente o sistema de comunicação entre as unidades russas, né? Não é o oficial, evidentemente. Oficialmente eles têm lá os canais criptografados e coisa e tal, mas na prática existe muita comunicação de guerra russa sendo feita pelo Telegram. E aí, o que acontece? Muita gente está com medo dessa prisão do Pavel Durov, na verdade, ser um acordo do Ocidente com ele para justamente impedir ou revelar segredos dessa guerra. Vamos entender esse assunto? Esse assunto realmente é uma coisa curiosa, né? Na linha de frente, a situação aqui em Kursk, continuam os ucranianos avançando, parece que avançaram mais aqui em Korenevo, mas nenhum grande avanço de ontem para hoje. Os russos fizeram um ataque muito grande aqui na ilha Zimny Island, nessa ilhazinha aqui pequenininha no sul da Ucrânia. Muito estranho isso, né? Os russos não iam jogar fora um monte de bombas extremamente potentes aqui numa ilhazinha se não tivesse algum motivo. Você lembra que a gente falou ontem sobre os russos estarem comentando de um ataque iminente ucraniano contra a Crimeia, com desembarque, coisa e tal? Pois é, será que é alguma coisa assim que os russos impediram ou tentaram impedir, né? Enfim, continua a paranoia russa aqui sobre aonde será o principal eixo de ataque ucraniano depois da diversão lá em Kursk. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, Gerson Ramos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os russos fizeram um ataque com 9 drones Shahed 136 de ontem para hoje, 8 deles foram derrubados, e teve também outros 8 mísseis, que nenhum desses mísseis foi derrubado, mas segundo os ucranianos, a maioria deles não atingiu seus alvos intencionados, ou seja, não foram derrubados pela defesa antiaérea, mas foram desviados por sistemas de guerra eletrônica, de forma a não causar danos na infraestrutura ucraniana, né? Infelizmente, 2 mísseis atingiram Kharkiv e acabaram causando algum dano ali na região, né? Também teve um míssil que atingiu um hotel em Kramatorsk. Kramatorsk fica nessa região aqui ó, Kramatorsk, e acabou atingindo repórteres da Reuters que estavam cobrindo a guerra ali na região. Então, um repórter da Reuters está desaparecido e os outros 2 estão feridos ali na região de Kramatorsk, depois que esse míssil russo atingiu aqui o hotel em que eles estavam, né? Um absurdo, alvos civis, alvos que não trazem nenhum benefício militar para a Rússia, mas é assim que os russos têm feito essa guerra, né? Um absurdo isso. Bom, e olha só, ontem isso aqui foi uma mensagem que estava nos Telegram russos, né? Finalmente o Estado-Maior russo vai começar uma guerra nuclear. Hoje vamos lançar uma guerra nuclear contra a região de Kherson e Zaporizhia. Isso, os ucranianos que vão se ferrar agora e não sei o que lá, né? E, bom, não teve nada, né? Ou seja, mais uma viagem do pessoal russo. Esse pessoal russo está vendo a guerra ser perdida. A gente vai mostrar aqui como é que tá, o grau de desespero deles está grande. E aumentou com o negócio do Pavel Durov. Impressionante o impacto que isso está tendo. Tudo bem, né? A gente tem que entender que o Telegram, lá na região do leste da Europa, inclusive na Ucrânia, tá? Não é diferente da Rússia, não. Inclusive na Ucrânia, o Telegram lá deles é o nosso WhatsApp aqui no Brasil. Todo mundo usa o WhatsApp aqui no Brasil, todo mundo usa Telegram lá, né? Então, assim, é uma coisa realmente, um impacto social muito grande. Mas a diferença é que o exército russo usa muito Telegram, né? Enfim, o pessoal está desesperado. Isso daqui foi o ataque na ilha de Zimny, né? Ali na Ilha das Cobras, ali, ó. É uma ilha pequena, tá, gente? Não tem grandes coisas, não. Tem uma base ucraniana ali mesmo, né? Essa base chegou a ser tomada pelos russos, depois foi retomada pelos ucranianos. E aqui mostra um dos mísseis atingido, mas foram um total de 4 mísseis Ra-22. Tá aqui, ó. Sobre o ataque noturno das forças aéreas russas na Ilha das Cobras, né? Então, isso aqui foi publicado por um russo lá no Telegram. Então, é esse vídeo que a gente viu, dá para ver um dos mísseis atingindo ali, né?
Não dá para saber, será que atingiram alguma coisa de verdade, era alguma coisa sensível que tinha ali? Não sabemos exatamente. Pouco provável que os russos iriam usar um RAS-22, esse míssil é um míssil para derrubar grandes navios, né? Foram 4 RA-22, alguma coisa eles estavam visando ali, se conseguiram destruir ou não, a gente não sabe, né? A explosão é pequena, não parece uma explosão de munição ou coisa assim, mas pode ser que tinha alguma coisa importante ali, algum aparelho de comunicação, alguma coisa, né? Tá aqui, ó. Nessa noite, os russos usaram aviões Tu-22M3, bombardeiros russos grandes, né, para atacar a Ilha das Cobras com 4 Ra-22, mísseis Ra-22 ali na região, né? Enfim, dá um pouco de credibilidade àquelas ideias que a gente viu discutindo, o pessoal russo discutindo no Telegram, de que os ucranianos estariam preparando uma invasão da Crimeia e coisa e tal. Não sabemos o que foi atingido ali, né? Isso daqui é o depósito de óleo em Proletarsk, só para saber que estamos no 7º dia de incêndio ali, e nenhuma perspectiva de diminuição aqui, continua um incêndio muito grande, muito forte ali nos tanques de combustível. Os russos parece que não conseguem chegar nem perto de apagar o incêndio, né? Vamos dar uma olhada nas informações que a gente tem de Kursk. Aqui é o Igor Girkin, então ele traz pra gente os Telegram russos, mas sempre tem a tradução aqui em algum ponto. Aqui, ó. Vamos ver a situação na região de Kursk. O inimigo está ativamente trazendo reforços para a unidade de reforço para a área e trazendo novas unidades de assalto, né? A cabeça de ponte criada em Kursk continua expandindo, então os russos estão vendo que os ucranianos continuam trazendo tropas para cá para expandir essa cabeça de ponte aqui e em direção a Rilsk, Ligov e Kurchatov, né? São os principais alvos ucranianos aqui, aparentemente, segundo os russos estão falando aqui, né? Ao mesmo tempo, na direção de Kursk, as forças armadas da Ucrânia continuam a usar o efeito de nossa própria fraqueza, né? de nosso próprio desleixo, né? Que precisa ser manualmente corrigido nos altos níveis, né? Ou seja, o que eles estão dizendo lá é que está complicada a situação ali para os russos, né? Aqui o pessoal reclamando da ajuda humanitária em Rilsk, né? Rilsk, vocês sabem, é essa cidade aqui. Os ucranianos certamente depois de Korenevo irão em direção a Rilsk. E o pessoal está reclamando justamente de que não estão fazendo, não estão dando ajuda humanitária, não tem coisa para criança e não sei o que lá. Realmente estão preocupados aqui com a situação ali em Rilsk, né? Aqui uma informação interessante, o pessoal fazendo uma atualização dos avanços ucranianos aqui, e segundo ele está dizendo aqui, ó, enquanto eu estava escrevendo esse vídeo e editando o vídeo, chegou a informação para mim que nossos soldados deixaram Malaya Loknia, né? Lembra que Malaya Loknia é essa cidade muito importante aqui, que os ucranianos chegaram a tomar no início, depois os russos retomaram, os ucranianos tomaram de novo, os russos retomaram, e agora aparentemente os russos saíram de lá definitivamente. Ela é importante justamente porque ela tem uma colônia penal, um lugar bem fortificado ali, de forma que ambos os lados usam essa colônia penal como uma proteção, né, como um ponto forte, e uma vez tomado isso pelos ucranianos, pode haver mais avanços por aqui, né? Então tá aqui, Malaya Loknia teria sido tomada pelos ucranianos, né? E o pessoal comentando isso, falando aqui, nós estamos recuando, né? Parece que sim. Para mim é melhor que os rapazes fiquem vivos, né? Ou seja, estão recuando porque dá para ver aqui por essa imagem aqui que eles estavam praticamente cercados aqui em Malaya Loknia, né? Mas e o apoio nunca chegou? O que está acontecendo, né? Eu também não entendo isso, né? E o que está acontecendo? Eu estou convencido que eu estou construindo uma casa em vão. Eu vou ter que entregar tudo daqui a pouco e ir embora, como muitos outros, né? O pessoal que mora na região ali. E esse que é o problema que eu falo da guerra, né? As pessoas pensam em guerra como briga entre países, mas na verdade é um país invadindo a propriedade privada de indivíduos do outro país, né? Você perde tudo. Muitos ucranianos perderam tudo, né? Que bom que tem alguns russos agora percebendo este problema, né? Aqui o Noel Report também traz a informação do 20º dia dessa operação ucraniana em Kursk. 3 semanas já desde o início da operação, e aqui residentes de Sudja já são claros. Sudja é Ucrânia e coisa e tal. Bom, não dá para saber, né? Eles podem estar falando isso com medo também dos ucranianos, né? Aqui o pessoal está no distrito de Korenev, né? Ou seja, em Korenev, ali na Korenevo, né? Como a gente tem falado. E aqui tem imagens também de tanques poloneses PT-91 que estão sendo usados lá em Kursk
na Rússia, né? É curioso ver isso, porque lembra que ano passado, em 2023, a Ucrânia recebeu um monte de tanques, um monte de coisas diferentes, e a gente viu muito pouco disso, né? A gente viu, lógico, alguns Bradleys, vimos alguns Abrams na linha de frente, né, na ofensiva ucraniana no passado, depois em várias operações, mas a verdade é que a grande parte da ajuda que chegou ano passado ainda não foi usada, né? Ainda estamos aguardando ver onde é que isso vai, né? Aqui, ó. Tem um russo aqui em pânico total, né? Baseado na situação na zona de fronteira, o inimigo está concentrando uma força de ataque no norte de Chernihiv em direção à fronteira russa, né? Então o inimigo está planejando um ataque na região de Briansk, na direção de Suzemka e Sevsk. Ou seja, eles estão dizendo aqui, nessa região aqui, Chernihiv é aqui. Então a impressão que eles vão é que vai em algum lugar por aqui, né? Alguma dessas cidadezinhas aqui, que eles vão fazer o ataque, né? Lembrando que esse lado aqui é Belarus, né? Então não acredito que os ucranianos vão fazer alguma coisa por aqui, mas existe sim uma grande concentração de tropas, né? Aqui também tem vários lugares que foram bombardeados pelos russos, pode indicar que haviam tropas ucranianas aqui, os russos estão preocupadíssimos com isso, né? Enfim, o pessoal está apavorado com a possibilidade dos ucranianos avançarem ali, né? O objetivo do inimigo, no caso dos ucranianos, é chegar até as barreiras natural de Nerusa e Sev-Riv, os rios de Nerusa e Sev, né? Aqui, ó, Suzenka é aqui, ó. Os rios de Nerusa e Sevsk devem ser esses rios que estão por aqui, nessa região aqui, que seriam justamente as barreiras naturais, né? Eles tomariam isso daqui e usariam os rios como maneira defensiva para manter as tropas ucranianas aqui na região, né? Ao mesmo tempo, o inimigo, no caso os ucranianos, já preparou 20 grupos de reconhecimento, né? São grupos pequenos que infiltram dentro do território inimigo sem serem percebidos pelo inimigo para fazer ataque pela retaguarda ou para levantar informações, enfim. Estão fazendo isso para segurar nossas forças ali na região da fronteira entre a Rússia e Belarus, e já se moveram várias unidades da inteligência ucraniana para a região, né? Ali em Gorodnia e Chernihiv. O primeiro ataque vai ser um número pequeno, o número total do primeiro grupo será de 1.500 pessoas e 60 veículos armados, mas a partir daí a gente pode concluir que o maior foco vai ser depois, né, tal como foi em Kursk, né? Enfim, vamos ver se eles têm razão nisso daqui. Eu não sei. Eu acho que muitos são os ucranianos também plantando essas notícias para deixar os russos apavorados, né? É o que diz aqui o blogger Dois Majores, né? Aqui, ó, as forças armadas ucranianas continuam sua campanha de desinformação, sugerindo ataques potenciais não apenas em Kursk, mas também em Briansk, Zaporizhia, e até fazendo uma operação de anfíbia, né, uma operação de descarga ali na região de Kherson, nas penínsulas e coisa e tal. Ou seja, ele está achando que isso aí são os ucranianos fazendo. Mas a verdade é, os russos estão apavorados com esse negócio e qualquer coisinha dessa o pessoal consome muito rápido, né? Terceira semana de repelir a invasão armada ucraniana no território russo da região de Kursk, né? Batalhas de alta intensidade estão acontecendo simultaneamente em vários vilarejos da região e as forças armadas russas trouxeram reservas e coisa e tal, e o inimigo mantém o potencial ofensivo em outras áreas e tal. Ou seja, o cara está apavorado com isso, falando justamente sobre essa campanha de desinformação que, na visão dele, é ucraniana. Na minha visão, é pavor dos russos mesmo que está levando isso daqui, né? Porque tem outras coisas também. Por exemplo, aqui tem um blogger militar russo que mostra o tamanho do pavor desse pessoal, né? Ele fala aqui, ó, é digno de nota que exatamente o mesmo conteúdo dito pelo propagandista alemão Julian Hopke, né? O Julian Hopke é um jornalista alemão, ele não é para a Ucrânia não, tá? Ele é até bem crítico da Ucrânia, mas para os russos ele é para a Ucrânia, né? Ele diz que não dá para entender por que as forças armadas ucranianas estão gastando um monte de esforços lá em Kursk, né, na invasão em Kursk, enquanto os russos estão avançando eles ali em Donbás, na direção de Progress e Ocheretny, né? A gente tem falado sobre isso, né? Que estão ali também em Torezk. A gente vai ver hoje que os russos avançaram mais em Torezk também. Eu concordo com essas medidas anticrise, né? Mas tem um problema nessa história. As forças armadas ucranianas estão mantendo 70% das reservas das forças dela em reserva. Ou seja,
70% da força militar ucraniana não está sendo usada neste momento, né? E estão preparando para uma contraofensiva. Estão mantendo isso na fronteira da operação militar especial, em Zaporísia, em Odessa, e também não vimos os componentes de aviação serem usados ainda. De fato, os F-16 ainda não foram usados, pelo menos não em grande escala, né? E ele pergunta aqui, você acha que eles estão jogando algum jogo de ratinho, de ratoeira com a gente, né? E é essa visão que todo mundo tem, né? A gente espera uma ofensiva ucraniana em setembro, final de setembro. Aonde é que vai ser? Não sabemos onde é que vai ser, né? Aqui, ó. Notícias muito ruins da Crimeia. Sabotadores mataram 18 soldados, segundo uma fonte no Ministério da Defesa russo. Entre o pessoal que estava localizado na península, a emergência aconteceu no dia 24, ontem, né? Uma pessoa ou pessoas sem identificação atacaram um campo perto de Simferopol e haviam soldados que estavam preparando para serem mandados para a direção de Zaporísia, e 18 desses soldados foram mortos com faca, e todo mundo morreu durante o seu sono, e os sabotadores entraram no campo e saíram sem ninguém perceber o que estava acontecendo, e eles estão muito bem preparados. Que a Ucrânia tem grupos de sabotadores dentro da Crimeia, a gente sabe que tem, né? Mas talvez eles estejam entrando numa fase mais ativa agora, perto da invasão ucraniana da Crimeia. Será que é isso, né? Aqui, mais choradeira dos russos, aqui, ó, tem a tradução dessa coisa aqui. Se não tiver mobilização, não haverá vitória. Isso aqui é um russo falando, tá? Um russo está falando que se não tiver mobilização, não terá vitória. Não há opção. Enquanto a Rússia, nós estávamos rindo da mobilização feita pelos ucranianos, Rohols é um termo pejorativo que eles usam para os ucranianos. Esses Rohols criaram 15 novas brigadas num tempo em que nós não fizemos nem metade disso. Pode ser que nós tenhamos as melhores armas do mundo, mas alguém precisa estar lá para brigar com essas armas. Alguém avisa para os russos que não, as armas dele não são essas coisas todas, não. O Ocidente tem armas muito melhores, né? Os territórios são mantidos por soldados. É necessário finalmente entender que o inimigo, como o Oeste coletivo, não pode ser derrotado usando salto alto, né? Na visão desse pessoal, a Rússia está lutando de salto alto. Não, a Rússia já comprometeu tudo que eles tinham em termos de equipamento, está acabando os tanques russos, acabando a reserva russa. Esse pessoal acha que a Rússia está lutando de salto alto ainda, né? Mas enfim, o mais engraçado é isso daqui, né? Nós precisamos mobilizar o país inteiro, né? E aqui uma grande parte das pessoas fez o sinal para baixo. Aqui. Deixa eu tirar minha cabeça daqui para vocês verem. 1.3, 1.300 russos falaram, não queremos isso. Por quê? Porque é o pessoal que não quer ir para a guerra, não quer assistir a guerra na televisão. Ir para a guerra eles não querem, não, né? Então, no final das contas, essa é a preocupação russa lá, né? E outra preocupação muito grande que eles têm é justamente a prisão do Durov, né? Do Pavel Durov. A gente vai falar mais sobre isso, mas ele fala aqui justamente que a invasão da região de Kursk, a prisão do Durov e a consolidação dos democratas nos Estados Unidos em torno de Kamala Harris, parece que agora o inimigo age. Nós parecemos não compreender o que aconteceu com a gente 100 anos atrás. Os russos reclamam do problema da desindustrialização da Rússia, né? E alguma coisa nova está acontecendo aqui. Estamos falando pela necessidade de uma ideologia. Nós hesitamos e não sei o que é lá, mas nós precisamos acabar com os liberais. Os liberais são um problema. Ele fala que a desindustrialização da Rússia, acompanhada pela ideologia liberal, teve sucesso até aqui, não sei o que lá. Caramba, esse pessoal não percebe que a Rússia se destruiu justamente pela ideologia comunista? Repara como é que eles querem voltar para o comunismo. Aqui, ó, o czar é obrigado a alimentar suas pessoas e executar esses ladrões que não sei o que lá, que são traidores e não sei o que lá. O pessoal, é o que eu falo para vocês, o pessoal acha que a Rússia saiu do comunismo. Não saiu não, eles continuam acreditando que é um Estado grande que resolve as coisas, que são ordens de cima que resolvem a coisa, quando é exatamente o contrário, né? É justamente esse tipo de visão de que o Estado resolve os problemas que acaba levando um país à submissão completa e à ruína econômica, né? Quem faz a economia acontecer são os indivíduos livres, são as pessoas fazendo transações voluntárias entre si, nunca um Estado mandando, né? Enfim, vamos ver, para vocês verem como é que está a preocupação do pessoal lá na Rússia, né? Falando aqui sobre a situação na linha de frente com os mapas do Poulet-Volant, aqui parece que teve um avanço ucraniano aqui em Kramanoy, perto de Korenevo, mas nenhuma outra grande avanço aqui, né? A gente sabe hoje que Malaya-Loknia teria sido tomada pelos ucranianos, mas no mapa do Poulet-Volant ainda não aparece isso aqui, né?
também teria avanço aqui na região de Bork ao sul. Aqui, como a gente falou, mais avanços russos na região de Ocheretny e Progress, mais avanços aqui, né? Os ucranianos parecem que realmente não estão preocupados com isso. É aquilo que a gente fala, eles sabem que isso aqui não é decisivo, isso não vai fazer diferença. Os russos continuam avançando aqui em direção a Pokrovsk, né? Mas não faz diferença isso daqui. Antes deles chegarem lá, vai vir a ofensiva de setembro, né? Também aqui em Krasnohorivka e Yerohivka parece que está na mão dos russos agora, mas nenhuma grande mudança significativa de ontem para hoje, né? E aqui também perto de Vuhledar, os russos avançam mais um pouquinho aqui em direção a Vodiane. Isso é preocupante, mas mais uma vez, é uma decisão estratégica ucraniana não se preocupar tanto assim com o Donbás e focar em outros pontos mais interessantes ali da linha de frente, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a nova arma ucraniana que foi revelada ontem, a Palianitsa, né, que foi revelada pelo presidente ucraniano, e reclama sobre o fato dos americanos não deixarem os ucranianos usarem ATACMS em regiões russas. Eles mostram aqui esse mapa em que você vê aqui, ó, que essa região vermelha aqui é a região que poderia ser atingida pelos ucranianos com ATACMS. A quantidade de coisas que tem aqui nessa região muito grande e, no entanto, os ucranianos são proibidos por uma mera burocracia americana de atingir objetivos russos nessa região, né? Esses amarelinhos aqui, eles podem, né? Eles têm autorização para usar o HIMARS aqui, mas os vermelhinhos, eles não podem, o que é um absurdo isso, eu concordo, né? Agora, teve mais informações sobre o Palianitsa. Palianitsa é o nome de um pão, é um tipo de pão lá na Ucrânia, né? E o pessoal fez aqui uma montagem aqui dos testes que foram feitos antes com o sistema, né? Tá aqui. Esse daqui é o drone Palianitsa, o drone a jato feito pelos ucranianos. Vamos ouvir um pouco aqui. Eu não posso botar muito tempo o som porque tem música. Bacana, né? Muito legal o drone ucraniano, né? Legal também esse conceito do trem de pouso, que na verdade é um trem de decolagem, né? Que depois o drone deixa ele para trás e vai em frente. O drone não vai pousar depois, né? Dali ele vai ser explodido em algum lugar, né? Então interessante a ideia. Teve esse outro vídeo que foi liberado pelos ucranianos também, falando sobre os possíveis alvos do drone, sobre a produção em massa dele. Os ucranianos estão fazendo questão de falar que tem essa arma. Por que eles estão querendo fazer questão de falar essa arma? Para tranquilizar os americanos. Não vamos usar os ATACMS, vamos usar os nossos drones. Eu fico me perguntando, será que eles não vão usar os ATACMS também para dizer, olha, foi a Palianitsa. Ah, mas vocês usaram ATACMS contra a base russa? Não, usamos o Palianitsa. Não sei qual é o planejamento. Mas veja, faz sentido, né? Por que os ucranianos estariam falando sobre esse drone novo que eles têm, um drone a jato, muito parecido com um míssil, né? Um míssil drone que eles estão chamando? Talvez a ideia seja justamente essa, né? E está aqui, segundo as características aqui que o pessoal levantou, tem um motor a jato, é lançado de uma plataforma no solo, o desenvolvimento dele levou 1 ano e meio, o alcance máximo não é dito, mas o vídeo mostra que tem 20 campos aéreos russos na área afetada que poderia ser atingida por esse drone, então esperem muita coisa aí nos próximos dias, né? E aqui tem também o HI Sutton falando sobre o drone. É um pouco diferente da imagem que a gente mostrou, né, ontem, né, porque a gente não sabia, não conhecia ainda ele, né? E aí está explicando aqui todos esse míssil de cruzeiro, é um míssil metade drone, enfim, e parece que vai ser usado justamente naqueles alvos que os americanos proíbem os ucranianos de usar o ATACMS, né? Ou talvez em conjunto. Vamos ver o que vai acontecer, né? Olha só uma outra coisa curiosa, né? Uma nova tática das unidades de drone ucraniano. Eles começam a perseguir drones russos para detectar o local onde esses drones são lançados e atacar na retaguarda, né? Aqui, ó. Isso aqui é um blogger russo, né? Eu não sei dizer o quão efetivo é isso, mas o inimigo, no caso os ucranianos, estão testando uma nova tática em alguns lugares, né? Quando vários outros drones ficam na cauda do nosso drone e voam com ele mais ou menos na mesma distância, mesma altitude, na mesma velocidade, ou seja, seguem o drone russo, né? Qual que é o objetivo disso? Eu não sei. Que tipo de... Isso é para reconhecimento? É um drone kamikaze? Eu não sei também. Eu assumo que a ideia é essa, é voar junto com o nosso drone para fazer reconhecimento da zona de retaguarda,
porque daí, como está um drone junto com outro drone, talvez os sistemas de detecção de drones não consigam funcionar, porque está um drone parecido com outro, entendeu? E aí não atacam o drone ucraniano, e aí o drone ucraniano consegue fazer reconhecimento da área russa, porque ele está seguindo um drone russo. É isso que ele está dizendo aqui que seria a coisa, né? Enfim, já encontraram essa situação várias vezes, segundo ele, né? Uma nova estratégia ucraniana aí, né? E como eu estou avisando para vocês, né? Eu acho que todas as forças armadas do mundo precisam aprender esse negócio com os ucranianos urgente. As forças armadas americanas formaram uma nova unidade para aprender da experiência ucraniana com drones e guerra eletrônica. O Pentágono planeja integrar lições da Ucrânia para uso dessas tecnologias nos militares americanos, né? Porque reconhecem o impacto significativo que isso tem na guerra moderna, né? Ou seja, é o que eu falo para vocês, mudou totalmente a guerra, o drone, e não tem nenhum exército no mundo que tenha tanta experiência nisso quanto os ucranianos, né? Então até os americanos estão querendo aprender com os ucranianos. E, bom, e falando em americanos também, eles estão anunciando mais um pacote de ajuda para a Ucrânia, excelente notícia, mais um monte de HIMARS, de javelins, de mísseis, enfim, um monte de coisa aqui está vindo para a Ucrânia, excelente notícia de mais ajuda americana chegando aí, né? Ontem o Putin estava discutindo a situação em Kursk com o Gerasimov e outras pessoas, mostra aqui um mapa tampado aqui na coisa, e o vídeo foi liberado sem som, né? Ou seja, estão realmente muito preocupados com o segredo do que eles estão falando nessa reunião, né? Agora, aqui a gente vai falar sobre o Pavel Durov. Para quem não sabe, o Pavel Durov é um engenheiro de software russo, ele nasceu na Rússia e um cara muito talentoso. Ele que fez o VK, que é o Facebook lá da Rússia, ainda é muito usado na Rússia. Na Ucrânia o pessoal está meio que abandonando o VK, tá? Mas também é usado muito usado na Ucrânia também o VK. Em todo o leste europeu, toda a área de influência russa, né, o VK tem uma força muito grande. Está tendo menos força na Ucrânia agora, porque justamente o VK, como hoje, ele é dirigido da Rússia, os atuais gestores dele são russos, estão na Rússia, então o pessoal teme vazamento de informações e tem abandonado isso, né? Agora, ele também fez o Telegram, né? E o Telegram é um sistema de muito sucesso em toda a região leste ali da Europa, Ucrânia, Rússia, Polônia, toda aquela região ali, o pessoal usa muito o VK ali, e ele foi preso ontem na França, né? Ele já há muito tempo saiu da Rússia inclusive por risco de prisão. O Putin ameaçou prender ele porque queria que ele revelasse informações do Telegram. Ele fugiu de lá, ele morava nos Emirados Árabes Unidos já há muito tempo. O Telegram é dirigido dos Emirados Árabes Unidos, embora continue funcionando na Rússia, né? E ele foi para a França e foi preso ali, né? O Sladkov está chocado pela prisão do Pavel Durov. O Sladkov é um blogger militar russo que faz os bloggers justamente no Telegram. Ele diz que o Telegram é metade das comunicações das Forças Armadas russas. Ele se pergunta por que nada foi feito na Rússia antes disso acontecer, né? A criação de sistemas de comunicação e outros elementos militares. Então, o fato é, sim, os russos têm sistemas criptografados de comunicação, mas a verdade é que a força do hábito é muito grande e muitos russos acabam usando o Telegram para comunicação, para coisas sérias mesmo da guerra, né? Eu consigo imaginar isso facilmente. Imagina o Brasil numa guerra. Você acha que os soldados não iriam usar o WhatsApp? É lógico que iriam usar o WhatsApp. Evidente que iriam, até pelo costume que eles têm de usar para comunicar, para falar um com o outro e coisa e tal, iriam continuar usando numa guerra, né? E isso é um problema por quê? Porque a França, tendo o Pavel Durov sob custódia, sabe-se lá que tipo de informação que ele pode fornecer para os franceses, chaves de criptografia, acesso a servidores, o que ele pode fornecer para os franceses, né? E isso pode gerar uma preocupação grande lá na Rússia, né? E não é só ele não, vários bloggers militares russos estão apavorados com a prisão do Pavel Durov. Aqui, o que é tão engraçado, camaradas? Nossos inimigos entraram no Telegram, as coisas vão ficar ruins para nós. Um monte de informação circula em chats fechados, em canais fechados. O Telegram você tem canais abertos, que você pode bater papo, né? O nosso grupo tem, eu tenho um grupo, mas é do Ancapsu, tá? Mas tem os vídeos do Mundo em Revolução lá também, Ancap_SU, o nosso grupo aberto no Telegram, né? E o que ele fala aqui, um monte de informação acontece em chats fechados, você tem grupos fechados também dentro do Telegram, né? Ou seja, não façam perguntas, por que o Telegram é a nossa principal conexão nessa guerra, né?
não deveria ser, né? Deveriam ter sistemas secretos e coisa e tal. Considerando que o Telegram tem um papel central na gestão das tropas e a inteligência ocidental ganhando acesso a essa correspondência certamente conseguiria muita informação sensível das Forças Armadas Russas, com todas as consequências que isso leva, né? Você não pode fazer isso, um exército moderno, e atacar sem um Telegram e um Discord, né? O Discord também é muito usado nesse caso, né? Outra coisa que muita gente levanta questões nisso daqui. O Pavel Durov sabia que ele era procurado na França? Então tem gente dizendo aqui que não, porque olha só, parece que ele estava indo acompanhado do seu assistente, e o seu guarda-costas saiu de Baku, planejando passar pelo menos uma noite em Paris. Ele reservou uma mesa num restaurante, de acordo com Le Figaro, né? Então o Durov foi jantar em Paris. Não é uma coisa estranha de se fazer? O cara sabia que o pessoal lá na França tinha problemas com o Telegram, um monte de ação na justiça, um monte de coisa, e ele decidiu, vamos jantar em Paris hoje, né? Vou jantar em Paris. Ele estava num Legacy, num Embraer Legacy 600, olha só como é que é a Embraer, né? A empresa brasileira de aviões, é muito forte lá, o pessoal compra Legacy para tudo quanto é lado, né? O avião do Prigozhin também era um Legacy da Embraer, né? O avião pousou na França, no aeroporto, às 7h30 da noite, e poucos minutos depois ele foi preso. De acordo com o jornal, os investigadores ficaram surpresos que o Durov, sabendo que ele era buscado na França, ainda escolheu vir para Paris. Algumas fontes sugerem que a decisão ele sentiu um senso de impunidade, ele achou que a França não ia fazer nada. Não é estranho isso, né? E o pessoal está falando que vários deles, várias situações antes, o Durov evitou viajar para Paris porque sabia que tinha esse mandado de prisão contra ele. Os jornalistas dizem que ele foi considerado envolvido em tráfico de drogas e coisa e tal. Isso daqui eu acho uma besteira, tá? Por quê? Porque eles estão dizendo que ele é envolvido em tráfico de drogas porque ele não aceitou censurar ou entregar informações de grupos dentro do Telegram que faziam essas coisas. Mas espera aí, o Telegram rodava no Windows. O Windows também não entregou esses dados para a polícia francesa. Por que o Bill Gates não é preso também, né? Os computadores são fabricados na IBM, ou na Apple, ou em grandes fabricantes. Por que os executivos da IBM, da Apple, não estão sendo presos também? Porque, afinal, o Telegram rodava dentro de um iPhone ou dentro de um Android. Entenderam o problema? É um absurdo prender o cara porque usaram a plataforma dele para um crime. Não tem isso, né? Ele não é culpado disso, né? Enfim, acho um absurdo a prisão dele. Mas, de novo, ele sabia que tinha um mandado de prisão contra ele, né? Alguns avisaram que o Durov sabia que ele podia ser detido na França e por isso que ele evitava viajar para a Europa por muito tempo. E, no entanto, ele resolveu jantar em Paris no sábado, né? De novo, eu acho um absurdo a prisão dele. Ele jamais deveria ter sido preso por isso. Mas não parece que tem alguma coisa estranha? Ele sabendo que podia ser preso, ele foi para lá. E tem mais história aqui, né? Aqui, ó, disse que ele sabia que ele era persona não grata no país. Ele raramente viaja na Europa e evitava países onde o Telegram estava sob vigilância das forças de segurança, inclusive a França. Hoje ele cometeu um erro. Nós não sabemos por que, dizem os jornalistas ali, e ele apareceu. O que ele foi fazer na França é um mistério, né? Aqui, ó, outra coisa é que parece, segundo o Flight Radar, o avião que ele estava indo, saiu de Baku, abruptamente mudou o seu caminho quando estava sobre a cidade francesa de Reims. Ou seja, ele estava chegando na França, ele ia pousar em Paris para ir num restaurante jantar, e em determinado momento ele mudou a trajetória dele, mas aí depois voltou à trajetória original. O que aconteceu? Os caras ficaram sabendo que iam ser presos e aí decidiram sair, mas aí não tinha mais combustível, tinha que pousar mesmo, ou era algum acordo mesmo que eles tinham e não sei o que lá, e orientaram eles a fazer esse tipo de coisa. Enfim, não dá para entender o que está acontecendo aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, é um absurdo a prisão dele, é um absurdo a prisão dele. Mas tem mais coisa, tem mais camadas nessa história, tem mais coisa por trás disso daí, né? E aqui, ó, esse aqui é um vídeo que ele gravou mostrando ele na detenção lá na detenção. Que bom que o pessoal na detenção lá na França permite que o detido grave e poste coisa nas internet, né? Isso não é um procedimento muito comum aqui no Brasil. Eles não permitem que o cara que foi detido comece a ficar postando coisa na internet, não, né? Mais uma vez, não parece uma coisa estranha isso daí? Será que ele fez um acordo com os franceses
e tudo isso daí é uma forma de fazer a coisa, né, de ter uma justificativa para a França ter acesso às informações do Telegram. Eu não sei. Não sei o que está acontecendo. A prisão dele é absurda, mas eu não descarto outras possibilidades, do tipo, ele resolveu fazer uma cooperação com os franceses. Quer ver que outra coisa curiosa aqui, ó? Pavel Durov, o cérebro sobre o Telegram, estava recentemente em Baku, no Azerbaijão. Né, foi visto lá e a visita dele levou a muito interesse, as colaborações dos técnicos do Azerbaijão. Né? O Azerbaijão, vocês sabem, é esse país aqui, né? Azerbaijão, Baku é a capital do Azerbaijão, está aqui no Mar Cáspio, né? E, enfim, ele estava aqui no Azerbaijão, né? E, curiosamente, sabe quem estava no Azerbaijão também? Olha aqui, ó. Putin visitou o Memorial dos Mártires em Baku, né? Isso aqui é do dia 19, também poucos dias atrás. O Putin estava no Azerbaijão, ou pelo menos um sósia dele, né? Estava no Azerbaijão. A gente nunca sabe se é o Putin de verdade ou se é um sósia do Putin no Azerbaijão. O que o Pavel Durov estava fazendo em Baku ao mesmo tempo que o Putin estava lá em Baku também? Seria coincidência? Não seria coincidência? Seria, né? Por um acaso, pode ser coincidência, né? Ambos estavam ali. O cara saiu de Baku e foi imediatamente para a França sabendo que seria preso. Será que o Putin fez alguma ameaça para ele? Tentou extrair alguma coisa dele? Ele ficou com medo e falou, caramba, a prisão na França é mais segura do que eu ficar andando por aí, porque vocês sabem, existe um histórico de agentes russos por aí que podem, que já envenenaram pessoas até na Inglaterra, na Alemanha, em vários países do mundo, né? De repente pode ser que o Pavel Durov se deu conta que ele está em perigo, né? E de repente fez um acordo com as autoridades francesas e foi preso numa de, né? Agora estou sob custódia francesa e eles vão dar um jeito de proteger o cara lá, né? É isso? Não sei o que é, não sei o que está acontecendo. Tem mais um detalhe, né? Aqui, ó, 20 de agosto, Putin e o Durov estavam em Baku. E neste momento o Telegram ficou bloqueado em Moscou por quase 3 horas. Alguma coisa aconteceu enquanto estavam em Baku o Putin e o Pavel Durov e o Telegram ficou fora do ar em Moscou por 3 horas. Teve alguma conversa, alguma ameaça? O Putin conseguiu obter algum dado do Pavel Durov nesse meio tempo, né? O Pavel Durov ele tem os logins e senhas para os servidores do Telegram, né? Ou seja, é aquilo que eu falo para vocês, né? Se chega alguém e aponta uma arma na sua cabeça, meu amigo, não tem chave secreta sua que vai dar jeito. Você vai falar a sua chave do Bitcoin. Vai fazer o quê? Alguém apontou uma arma na sua cabeça. Se você não falar, você perde tudo do mesmo jeito. Então, o que aconteceu em Baku é uma grande incógnita nessa história, né? O Yaroslav Trofimov fala aqui que uma coisa pouco conhecida nessa guerra é que os militares ucranianos usam o Signal em grande parte e os russos usam o Telegram. Ou seja, os militares ucranianos são meio que imunes a um eventual comprometimento do Telegram, mas não os russos. Os russos estão muito preocupados com isso daí, né? E aqui, ó, em função da prisão do dono do Telegram, Pavel Durov, na França, os oficiais do Kremlin, né, da Rússia, deram ordem para todo mundo deletar todas as suas correspondências oficiais no Telegram. Ou seja, os oficiais estão mandando essa ordem para todo mundo dos militares russos. Veja, como eu falei, na Ucrânia se usa muito o Telegram também, né? Como rede social, como um lugar, um WhatsApp da vida, é usado no leste europeu inteiro, né? Na Ucrânia inclusive, né? Agora, em relação a militares, quem usa militarmente o Telegram são os russos, né? Mandaram apagar tudo, sai apagando tudo, porque agora o que estava na mão do Pavel Durov está na mão da França, né? Aqui, ó, o Telegram é a principal rede social com informações de open source sobre a guerra. Isso inclui imagens e operações e análises dos russos e dos ucranianos também, né? Se houver uma mudança nas políticas do Telegram, isso pode ter um efeito significativo na guerra de informação. Ou seja, vamos supor que os russos parem de usar o Telegram por conta de medo do comprometimento do Pavel Durov na guerra. Isso pode mudar muito o fluxo de informações nessa guerra, né? Pode ser que eles estejam querendo só isso, que o Telegram se torne secreto, que a gente não tenha informações sobre o que está acontecendo na guerra. Uma coisa que eles podem achar ruim é justamente a informação circular rápido demais por lá, os russos ficarem sabendo, talvez eles queiram justamente proibir
o uso do Telegram pelos militares russos. Será que é isso? Eu acho que não vai fazer diferença, tá? Porque como eu falei, como rede social, não tem problema. O cara tá querendo publicar uma coisa para as pessoas ficarem sabendo. Então não tem problema isso, né? O problema para os russos são os canais secretos onde circulam informações que eles esperam que ninguém fique sabendo. E aí esses canais podem estar comprometidos agora, né? Enfim, é um grande mistério. Será? Por que será? O que será que houve com o Pavel Durov, né? Mais uma vez, acho um absurdo a prisão dele, mas eu não descarto a possibilidade de ter uma camada subjacente. Ele na verdade, está fugindo dos russos, está sendo ameaçado pelo Putin e está feito um acordo com os franceses para essa coisa toda acontecer. Será? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.